Boa tarde, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz na sua vida. Desejo a vocês, nesse momento, a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua finança. Para todos aqueles que estão passando por algum momento de enfermidade, por alguma dificuldade financeira, eu deixo a bênção do Senhor sobre a sua vida neste momento. Que o Espírito Santo venha entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças e fazer a mudança que você precisa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Jesus, no período que ele ficou aqui conosco, o pequeno período de ministério dele, que Jesus teve um ministério tão curto, porém com muitos milagres, com muitos ensinamentos. Jesus viveu 3 anos de ministério somente, porque a Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério ao ser batizado nas águas por João Batista, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele, naquele exato momento, fazendo com que fosse comprovado a necessidade de você descer as águas para se tornar uma nova criatura. Porém, irmãos, ser batizado nas águas não quer dizer que você está salvo, tá bom? Porque a Bíblia diz que aquele que crer em Jesus e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Então, a salvação não está somente no batismo, mas principalmente no acreditar e crer em seu coração em Jesus Cristo. Amém? Jesus, ele vem nos ensinar hoje através do livro de João, lá no capítulo 16, um pouco mais sobre confiança em Deus. E ele vem através desta passagem de hoje, irmãos, falar de forma um pouco mais clara, mais direta sobre o reino dos céus. Até este momento, Jesus ele vinha falando com seus apóstolos e com todas as pessoas com a qual ele pregava o evangelho do Senhor. Ele falava através de parábolas, através de comparações. Ele usava muitas comparações para que as pessoas pudessem se enxergar dentro da história e entender aquilo que ele queria ensinar, a mensagem que ele queria passar. Assim, Jesus atuou não porque ele não era ator, Ele agiu durante todo o período em que ele esteve conosco aqui na terra. Ele ensinou o que era o reino dos céus e como garantirmos o nosso direito para entrarmos lá. Porém, poucos deram atenção. Teve muitos que, mesmo sendo curados de algumas enfermidades, irmãos, não creram nas palavras de Jesus. Assim foi a vida daquele homem no tanque lá de Betesda. Betesda não, agora eu esqueci o nome do tanque. Em que ele aguardava a descida de um anjo para movimentar as águas e ser curado. Em que o sobrinho dele, ele era o chefe da guarda do templo. E ele foi curado por Jesus. Porém, ao ser curado por Jesus, em vez dele buscar seguir ao mestre e se acertar, ele tendeu mais uma vez pelo caminho errado e se aproveitou, da inocência da família de Pilatos para se desviar do caminho de Deus. E ele adquiriu moedas, dizendo que iria doar aos pobres. E com isso ele participou de situações libidinosas, Ele foi atrás de mulheres
prostitutas na época, gastou esse dinheiro e assim Pilatos, descobrindo, sentiu roubado por ele e o condenou à morte. Porém, às vésperas da sua morte, ele aceitou tudo aquilo que havia acontecido na vida dele porque foi um erro dele. E somente no momento de sua morte, no momento que antecedia a sua morte, foi que ele realmente creu em Jesus. Assim, irmãos, existem muitos nos dias de hoje que está recebendo o milagre de Jesus, está recebendo a visita do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família, mas ele continua insistindo em permanecer no mal. Aí Jesus, ele vem nos abrindo os olhos durante o tempo que ele ficou aqui na terra, ensinando e fazendo milagres, assim como depois de sua morte, sua ressurreição. Os seus ensinamentos permanecem, irmãos. A palavra do Senhor está aqui, ó. Por enquanto, ela está disponível para quem buscá-la, mas chegará um dia, irmãos, que nós não encontraremos mais esse livro, tá? Nós não encontraremos mais à venda. A Bíblia nos diz que haverá um dia em que o inimigo de Deus se levantará e ele irá destruir todos os livros da palavra de Deus. Por isso Deus nos pede que nós guardemos os seus ensinamentos na tábua do nosso coração, porque no nosso coração o inimigo não poderá queimar, tá? O inimigo não poderá atrapalhar isso, que nós venhamos a praticar a palavra de Deus, o amor ao próximo, assim como a nós mesmos. Nós precisamos primeiramente amar a nós mesmos, porque nós não podemos amar ao próximo se nós não temos amor por nós mesmos. Como que nós iremos amar alguém se nós não conseguimos amar nem mesmo a nós mesmos que nós conhecemos? Quanto mais ao irmão que nós desconhecemos. Por isso Deus nos ensina a amar-vos uns aos outros como a ti mesmo. E como é que você vai amar ao outro se você não tem amor por si próprio? Na passagem de hoje, irmãos, Jesus, ele dá algumas instruções de despedidas aos seus apóstolos, para que os apóstolos não venham a fraquejar após a sua partida para o lado do Pai. Por que eu falo partida e não morte? Porque Jesus, ele continua vivo ao lado do Pai. Ele só precisou se desfazer do corpo físico, da carne, e hoje ele vive somente em espírito, ao lado do nosso Senhor, porque foi necessário ele vir ao mundo, não para nos condenar, mas sim para nos salvar, para que nós pudéssemos crer nele e ser salvo, pois ele nos ensina que ele é a porta, porque ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for através dele. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos ensinar a salvar a nossa alma. E para que nós possamos nos salvar e salvar a nossa família, nós temos que praticar os ensinamentos do Senhor. Amém? Irmãos, fecha seus olhos por um breve instante. Eu vou fazer uma oração e já entro com a palavra do Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, eu me coloco, meu Pai, diante de Ti nesta tarde, crendo e acreditando, Senhor, que o Teu Espírito Santo está aqui comigo nesta tarde, meu Pai, na vida dos irmãos que estão assistindo e ouvindo a Tua palavra, meu Deus. Meu Pai, que esta palavra de hoje, meu Pai, venha de encontro, meu Pai, aos anseios e sonhos, meu Pai, do Teu povo, e que através, meu Pai, da Tua palavra, eles possam receber a confirmação, meu Pai, daquilo que eles estão te perguntando, te questionando, meu Pai, aquilo que eles estão te pedindo. Meu Deus, venha, meu Pai, entrar com providência na vida de cada um dos Teus filhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, eu repreendo, meu Pai, todo o mal, meu Pai, que venha assolar a vida deste povo, em nome de Jesus, meu Pai, todo espírito de enfermidade, meu Pai, todo espírito de contenda, de briga,
venha cair por terra em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, eu repreendo também, meu Pai, o anjo da morte que vem, meu Pai, rodeando muitos, meu Pai, tentando, meu Pai, ceifar essas vidas. Mas, Pai, o Senhor prometeu, meu Pai, e o Senhor há de cumprir em cada vida, meu Pai, que em Ti somos mais do que vencedores e que em tudo podemos, meu Pai, no Senhor que nos fortalece. Porém, meu Deus, existem muitos que no momento de decisão, no momento de luta, pensam em desistir, em jogar a toalha. Meu Pai, que o Senhor venha fortalecer a vontade deste povo, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor venha, meu Pai, a abraçar cada um, meu Pai, nesta tarde, confortando seus corações, meu Pai, e trazendo a certeza de que dias melhores estão vindo e que, meu Pai, a Tua glória e a Tua graça, meu Pai, recairá sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, como eu falei, a palavra de hoje está no livro de João, capítulo 16, versículo 25 ao 33. E aí Jesus, conversando com os seus apóstolos e explicando sobre os momentos em que antecedem a sua crucificação, e ele ensinando aos discípulos, buscando como acontecerá, que chegará um dia em que ele não mais iria falar por parábolas, por comparações, e ele falaria diretamente e claramente sobre o reino de Deus, para que assim os discípulos pudessem aprender o máximo possível para continuar a pregar o evangelho de Deus, o evangelho da água e do Espírito, para todos aqueles que tenham fé e acreditem nas palavras de Jesus. E aí, um pouco antes, Jesus fala que até aquele momento nada pediram em seu nome, porém que tudo aquilo que nós pedirmos, que nós iremos receber, para que a nossa alegria seja completa. E aí, Jesus falando no versículo 25, ele diz assim, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, por meio de comparações, de parábolas. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Veja, irmãos, que Jesus ele deixa bem claro que está chegando o momento em que ele irá falar claramente e abertamente sobre o reino de Deus, sobre Deus, e que tudo aquilo que nós pedirmos a Deus em seu nome, ele não está dizendo que ele irá rogar por nós a Deus, porque Deus ama-nos, assim como nós amamos a Jesus. Veja, irmãos, que ele diz que Deus nos ama, assim como nós o amamos. Por isso que nós recebemos a graça de Deus, recebemos as dádivas do Senhor. Os milagres acontecem porque nós amamos a Jesus como nosso único e Salvador. Amém? Se você não consegue acreditar que a sua fé pode te salvar, como é que Jesus vai operar na sua vida se você não consegue acreditar nisso? Irmão, você tem que colocar sua fé em ação. Por mais que você pense que você não tem fé suficiente, creia que você tem. Porque a sua fé te faz acordar todas as manhãs, levantar todas elas para poder ir trabalhar, te dá forças para seguir em frente a cada batalha. É a tua fé que te faz seguir em frente toda vez que você recebe um não e que você persiste em busca do sim. Amém? Aí no versículo 28, Jesus fala assim, vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E aí no 29 fala assim, disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura, nenhuma parábola.
Agora vemos, lá no 30, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de ninguém, não precisas que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato viestes de Deus. Veja, irmãos, mesmo os apóstolos, os discípulos de Jesus, andando com ele todo este tempo, ouvindo todos os ensinamentos dele, ainda tinham algumas dúvidas em seu coração. Irmãos, Jesus está dizendo hoje para vocês: por que ainda duvidas? Por que ainda guarda dúvidas em seu coração? Por que te preocupas? Por que turbas a tua mente? Perceba, irmãos, que Jesus precisou falar claramente, assim como ele está falando contigo e comigo nesta tarde, sobre o reino de Deus, sobre as maravilhas do Senhor sobre a nossa vida, para que assim nós tiremos as dúvidas do coração, não perturbemos os nossos pensamentos, para que nós possamos alcançar a graça de Deus, para que nós possamos sentir o amor de Deus fluir em nossas veias, em nossos sentidos. Aí Jesus responde no 31 assim, ó: respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhas paz. No mundo passarás por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, veja que Jesus está dizendo para os seus discípulos naquele momento que vai chegar um momento em que todos o irão abandonar, porém ele não estará só, porque Deus está com ele. Então engana-se aquele que acredita que Jesus sofreu sozinho naquela cruz. Deus estava com ele o tempo inteiro, enquanto ele se sacrificava para lavar os nossos pecados, enquanto ele sofria no Calvário para tirar toda a impureza e nos mandar direto para o reino dos céus. Jesus esteve o tempo inteiro com o Pai. Muitos às vezes questionam as palavras que Jesus diz na cruz: Senhor, por que me abandonaste? Mas ele não está falando do abandono igual ao homem. Ele pede que Deus perdoe aos seus agressores, pois eles não sabem o que eles fazem. Na verdade, eles não queriam ouvir o que Jesus tinha para dizer aqui enquanto ele esteve aqui. Muitos nos dias de hoje estão assim, irmãos. Muitos estão passando por lutas, muitos estão passando por sofrimentos, por batalhas pesadas, mas não confia no que Deus fala. Ele escuta o que o vizinho, o que o papagaio, o que o periquito fala, mas ele não escuta o que Deus fala. Ele não escuta os homens e mulheres de Deus, mas ele escuta um enviado do inimigo, que vem somente com palavras de derrota sobre a vida dele. E ele vai colocando aquelas dúvidas e aquela incerteza toda na mente e no coração. E aí quando o homem de Deus e a mulher de Deus se dirige a ele com palavras positivas, trazendo revelações de Deus sobre a vida deles, eles duvidam. Será que isso é possível? Será que eu irei conseguir? Mas será que Deus me ouve realmente? Será que Deus está comigo? Oh, irmãos, a Bíblia não mente. A Bíblia é a palavra de Deus sobre a nossa vida, e é com ela que nós devemos nos instruir, porque nós temos a lei de Deus e a lei dos homens, e todas as duas nós temos que seguir. Mas se nós tivermos que escolher entre uma delas para seguir em detrimento da outra, em prejuízo da outra, opte por seguir as leis de Deus. Mesmo que você venha a ter que pagar na justiça dos homens por alguma coisa que você não esteja cometendo, não tenha cometido,
mantenha-se fiel às leis de Deus, e Deus irá ser fiel contigo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, assim como está lá no livro de Apocalipse. Ouça o que Deus tem para te dizer nesta tarde. Ele está dizendo: busque-me e me acharás. Bata à minha porta e ela se abrirá para ti. Ore a mim e eu ouvirei. Clame e eu atenderei ao seu chamado. Irmãos, Deus está dizendo: eu te amo e eu te quero acima de tudo bem. Eu quero te proteger e te guardar sob a minha proteção. Mas que para eu poder fazer isso, eu preciso que você tome uma atitude neste momento. Que me busque de todo o seu coração, de toda a sua alma. Fazendo isso, Deus está nos ensinando que quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós entregarmos os nossos pensamentos e a nossa vontade a Ele. Irmãos, nós não temos que nos preocupar com mais nada. Deus, Ele é o dono de tudo, dono do ouro, dono da prata, dono da vida e da morte. O Senhor tem o dom para distribuir para todos os teus filhos. E Ele nos ensina que Ele não escolhe os capacitados, irmãos, e sim Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Nós podemos ver isso nas histórias dos maiores personagens históricos bíblicos, como Davi, como José, como Abraão, como Daniel. Irmãos, o maior orgulho para nós é sermos reconhecidos por Deus no momento que nós chegarmos no juízo final e Deus tiver que decidir para qual porta Ele nos mandar, a da salvação ou a da perdição eterna, e nós sermos escolhidos para estar com Ele na glória. Deus, Ele quer te proteger, te abençoar, mas para que Ele possa fazer isso, Ele depende de que você entenda o que Ele quer te ensinar. Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, porém se você não tiver uma atitude de buscá-lo, de ir atrás dos teus sonhos, de dizer ao inimigo que você não aceita mais a interferência dele na sua vida, como é que Deus irá te abençoar se você é o primeiro a desistir quando as lutas e as batalhas chegam? Como é que Deus vai te exaltar se quando o inimigo tenta te humilhar, você abaixa a sua cabeça e permite a humilhação? Irmão, se revolte contra o mal. Lembre-se, Deus é contigo. Ele diz que não temas o que possa lhe fazer um homem, pois eu sou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te guio. Nada do que o homem fizer, nada do que o inimigo fizer, nada do que Satanás fizer sobre você irá te atingir se você assim não permitir e confiar em Deus. Porque Deus está dizendo nesta noite que estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus está pedindo que nós tenhamos paz nele. Ele diz que nós iremos passar por lutas e por aflições, irmãos. No mundo passais por aflições, passarás por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Deus nos garante que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e Jesus está dizendo aqui, ó, Ele venceu o mundo, por que nós temos que temer o mundo? Por que nós vamos deixar o mundo nos colocar medo? Por que nós deixamos a nossa vida igual aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, quando estavam no mar e aquela tempestade com ventos contrários estava tentando afogá-los e naufragá-los? E Jesus vem ao encontro deles e acalma o mar. Mas para isso, nós precisamos convidar Jesus para entrar em nossa vida, permitir que Ele faça morada dentro de nós, no nosso coração, na nossa casa, no nosso trabalho. Tudo aquilo que nós formos fazer, nós fazemos para Deus. Colocar o nosso coração em ação, a nossa fé em ação. Pois assim, nós venceremos o mundo, porque Jesus nos deu o exemplo.
E Ele diz que tenhamos paz nele porque Ele venceu o mundo. Basta nós termos bom ânimo e confiar nos ensinamentos dele. Amém? Irmãos, que a presença do Espírito Santo nesse momento traga as respostas que você necessita neste exato momento na sua vida, seja em qual área for. Pai, a Tua palavra foi ministrada neste momento, meu Deus, nesta tarde tão maravilhosa, meu Pai, que o Senhor nos concedeu. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, agir sobre a vida de cada um dos Teus filhos, trazendo, meu Pai, restituindo tudo aquilo que eles já perderam, meu Pai, tudo aquilo que o inimigo tentou tirar, tudo aquilo que o inimigo atrapalhou de eles receberem, meu Pai, que eles venham receber agora a porção em dobro, a porção dobrada sobre a vida deles. Meu Deus, abençoa, meu Pai, a cada um, meu Pai, dos Teus servos, meu Pai, que estão buscando a Tua presença e se fortalecendo, meu Pai, no Espírito Santo. Meu Pai, visita, meu Pai, cada leito de hospital, meu Pai, cada leito que existe um enfermo, meu Pai, em cima, um doente. Meu Pai, derrama o Espírito de cura sobre cada um deles, meu Pai. E que assim, meu Pai, as Tuas maravilhas possam ser, meu Pai, glorificadas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai, eu agradeço, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha família. Meu Deus, eu agradeço, meu Pai, pela oportunidade de transmitir, meu Pai, o Teu Evangelho da água e do Espírito para todos aqueles que buscam o conhecimento da Tua palavra e aprender, meu Pai, com os Teus ensinamentos sagrados. Meu Deus, abençoa a vida, meu Pai, de cada um dos Teus servos, meu Pai, de cada um dos Teus filhos que estão, meu Pai, ouvindo esta mensagem neste dia. Meu Deus, que o Senhor derrame a presença do Espírito Santo, meu Pai, e assim, meu Pai, impeça, meu Pai, todo o mal de chegar às suas casas. Meu Pai, repreenda, meu Pai, neste momento, meu Pai, todas aquelas artimanhas que o mal tem tramado, meu Pai, para destruir a vida dos Teus filhos. Todos aqueles trabalhos, meu Pai, feitos na cachoeira, na Mata Virgem, na encruzilhada ou no cemitério. Meu Pai, que caia por terra em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. E que as Tuas bênçãos, meu Pai, venham cair como um bálsamo na vida de cada um, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, fiquem na santa paz do Senhor, que esta palavra venha de encontro às dúvidas que você tinha, aos questionamentos que você havia feito a Deus, e que Ele venha a cada dia mais tocar na sua vida, na vida da sua família, trazendo felicidade, amor, companheirismo e compreensão. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.